Caso você não saiba a diferença entre grupo e componente, primeiro, como você viu aqui, a primeira característica é que ela é diferente da figura normal, certo? Figura que você desenvolve no próprio SketchUp. Então, essa figura aqui é totalmente diferente dessa daqui com o grupo, certo? É totalmente diferente. Olha, até a seleção dela é diferente. Aqui você consegue selecionar a imagem, mas ela não cria uma estrutura em volta, que é uma propriedade específica ou uma simbologia ou uma estrutura simbólica que representa o grupo, como você pode ver aqui. Além disso, no SketchUp, a figura comum, você consegue modificar a figura comum sem grande trabalho. Por exemplo, aqui eu criei aqui esse V e posso apagar parte do círculo, né? Sem grandes problemas, sem grandes dificuldades. No entanto, aqui, na figura que foi criada no grupo, né? Foi criada como grupo, eu não consigo especificamente, eu posso criar o triângulo, mas esse triângulo ele está fora do grupo. Então, se eu for tentar apagar esse espaço aqui, como eu fiz aqui na figura anterior, eu não vou conseguir. Então, o ideal, quando se trata de grupo, é que você clique 2 vezes em cima da figura que você criou o grupo e dentro desta seleção que você, ou dentro, no caso da sua figura, ou melhor, dentro do grupo que você criou, você conseguirá agora criar o V. Deixa eu fazer o V aqui. E agora você conseguirá apagar, certo? Essa é uma diferença interessante, bastante importante entre a figura comum e a figura dentro de um grupo. Só que tem outro porém. Sim. Lembra que eu falei que há uma diferença, é importante entender a diferença entre o grupo e a figura do componente. Então, eu vou fazer aqui outro círculo. Então, você irá observar aqui que isso aqui é o círculo comum, que eu fiz um V. Há aqui um outro círculo que está dentro de um grupo, na categoria grupo. E esse círculo aqui eu vou criar uma componente. Então, da mesma forma que você cria o grupo, você poderá criar a componente. Então, basta você selecionar a figura que você deseja criar a componente. Aí você clica com o botão direito em cima da figura selecionada e vem aqui, ó, criar componente. A partir do momento que eu criar o componente ou a componente, eu vou te mostrar especificamente quais são as propriedades dela e qual a vantagem, no caso, quais são as diferenças entre a componente e o grupo e por que da diferença delas e por que em alguns casos é bastante importante você utilizar as componentes, certo? São várias perguntas sobre o item, né, a função componente, mas eu vou explicar aqui rapidinho antes de começar a desenvolver o estudo da forma. Então, eu vou clicar agora, neste momento, agora em criar componente, você verá o que irá acontecer. Para exemplo, eu não vou modificar o nome, eu vou manter esse nome original e vou clicar aqui no botãozinho aqui, criar, certo? Vamos ver o que acontece. Então, da mesma forma que a figura que eu criei anteriormente, que era em relação ao grupo, cria essa estrutura em azul,
delimitando a figura que eu desenvolvi, a componente também gera essa marcação, ou melhor, essa limitação da figura que eu desenvolvi, certo? As marcaçõezinhas aqui em vermelho, esses xizinho, essas cruzinhas, para poder girar a figura, certo? Para que você possa utilizar a ferramenta rotação. E então, nas duas funções, tanto no grupo quanto na componente, você terá as mesmas características. No entanto, quando eu faço a cópia, eu vou fazer a cópia das duas figurinhas, tanto da que foi feita o grupo, quanto a que foi feita a componente, para que você possa ver a diferença entre elas. Vou fazer uma cópia aqui agora, mais precisamente. Eu vou te mostrar a diferença entre o grupo, certo? As propriedades do grupo e as propriedades da componente. Lembra que para que eu possa editar a figura que está dentro do grupo, eu preciso clicar duas vezes? Essa mesma característica também se aplica à componente. Eu vou editar novamente a figura que eu criei no grupo para que você possa ver o que acontece nessa segunda figura. Lembra-se que eu fiz uma cópia, né? Fiz dessa daqui e dessa daqui, certo? Só que essa daqui é um grupo e essa daqui é uma componente. Eu vou editar a que está no grupo. Vou fazer aqui um retângulo. E vou apagar o centro. Então, observe aqui que a figura inicial que eu fiz, ela tem essa figura desse retângulo vazado. Só que nesse daqui não surgiu nada, não apareceu nada. Já na componente, se eu decidir editar, olha o que ocorre. Eu vou clicar duas vezes na componente. Então, habilitou aqui a possibilidade de que eu possa editar. E eu vou desenvolver um retângulo semelhante ao que eu fiz na figura anterior. Olha, antes de fazer alguma coisa, eu vou posicionar aqui melhor a figura para que você possa ver o que ocorre com esse círculo aqui que eu fiz a cópia, certo? Vou fazer aqui um retângulo aqui, ó. Surgiu ele aqui. Quer dizer que na componente, qualquer coisa que eu fizer na figura original irá ocorrer nas demais. Então, aqui a componente normalmente é utilizada quando você quer desenvolver vários elementos iguais dentro de um projeto. Então, se você quer separar os elementos e também torne o projeto que você está desenvolvendo mais leve, eu recomendo que você sempre desenvolva os grupos. No entanto, se você quiser desenvolver vários elementos iguais, mas que você tenha somente o trabalho de fazer uma única vez, você deve utilizar a componente, certo?